A tempestade deveria ter levado Renata Cardoso embora antes que alguém soubesse o seu nome. Era isso que os homens que a deixaram à beira da estrada deserta acreditavam. Tinham tomado o emprego dela, a casa dela, os amigos dela, o dinheiro dela e quase todo lugar macio que a vida dela um dia conhecera. Depois, a levaram para o escuro, a machucaram até que até respirar parecesse algo distante, e a jogaram na chuva como se ela fosse algo que o mundo já tivesse decidido esquecer. Mas o destino tinha o estranho hábito de parar por mulheres que mais ninguém se dava ao trabalho de enxergar. E naquela estrada solitária, sob um céu rasgado por trovões, o homem mais temido da cidade viu uma enfermeira quebrada na lama e ordenou que toda a sua comitiva parasse. Antes daquela noite, Renata Cardoso vivia uma vida tranquila. Tinha 35 anos, corpo macio, olhar caloroso e uma presença cheia de uma leveza que fazia estranhos pensarem que a entendiam antes mesmo de ela abrir a boca. Na sua pequena cidade natal, as pessoas a chamavam de boazinha, no mesmo tom que usavam para quem é inofensivo. Sorriam quando ela ajudava nas campanhas de alimentos da igreja, quando acompanhava os vizinhos idosos até em casa com as sacolas de remédio, quando se sentava ao lado de pacientes solitários que não tinham ninguém que os visitasse. Mas nunca imaginaram que ela quisesse mais do que aquele lugarzinho, mais do que ruas conhecidas e fofocas educadas, e os mesmos 3 botecos onde todo mundo já sabia o que ela ia pedir. Renata queria uma vida que fosse dela, não uma vida barulhenta, não uma vida glamourosa, apenas uma em que pudesse pagar as próprias contas, tomar as próprias decisões e sentir o formato do seu futuro se abrindo mais largo do que a cidadezinha que a criara. Então fez as malas, 2 apenas, abraçou a mãe até as 2 chorarem e se mudou para a capital com um diploma de enfermagem, algumas centenas de reais guardados e a teimosa crença de que, se trabalhasse duro o bastante, o mundo poderia se tornar justo. A cidade não a recebeu com gentileza, mas Renata nunca precisara de coisas fáceis. Alugou um apartamento minúsculo em cima de uma padaria fechada, onde os canos rangiam à noite e a janela da cozinha dava para uma parede de tijolos. Comprou jalecos de segunda mão, decorou as linhas de ônibus de cor e conseguiu um emprego num modesto posto de saúde de bairro, espremido entre uma lavanderia e uma casa de penhores. O lugar não era bonito. As cadeiras da sala de espera tinham as costuras rasgadas, a máquina de café fazia um barulho como se estivesse implorando por misericórdia e a impressora da recepção emperrava pelo menos 2 vezes por dia. Mas as pessoas iam até lá porque não tinham outro lugar para ir, e Renata sabia o que isso significava. Trabalhava turnos longos que deixavam os pés doloridos e as costas travadas, mas nunca apressava quem se sentava diante dela. Ajudava senhores a preencher formulários quando as mãos tremiam demais para escrever. Passava dinheiro da passagem de ônibus, escondido, para mães que contavam moedas na recepção depois das consultas. Ligava para farmácias nos intervalos, discutindo com gentileza, mas com firmeza, até alguém encontrar um programa de desconto para um paciente que precisava de insulina. Algumas colegas diziam que ela se importava demais. Um médico disse que ela ia se esgotar antes dos 40 se continuasse tentando salvar todo mundo. Renata só sorria, prendia um cacho solto atrás da orelha e dizia que as pessoas mereciam alguém do lado delas, mesmo que esse alguém fosse apenas uma enfermeira cansada com café na blusa do uniforme. Por um tempo, aquilo bastava. A vida dela tinha um ritmo. Acordava antes do sol nascer, caminhava até o ponto de ônibus com o almoço num pote de plástico, trabalhava até a luz da tarde ficar cinzenta, depois voltava cansada demais para cozinhar qualquer coisa elaborada. Algumas noites adormecia ainda de sapato. Outras noites observava a cidade brilhar através da fresta estreita de janela que seu apartamento permitia e dizia a si mesma que tinha feito a coisa certa ao sair de casa. Não era solitária todos os dias, só o suficiente para sentir isso. Só o suficiente de noites para o silêncio se sentar ao lado dela como outra pessoa. O primeiro sinal de que algo tinha mudado no posto de saúde não foi dramático. Foi um armário de arquivos trancado que nunca antes tinha sido trancado. Depois, foi um novo segurança na entrada dos fundos.
Um homem de olhar duro que nunca falava com os pacientes e parecia nunca piscar. Depois foi o diretor, o Sr. Bastos, chamando os funcionários um a um para reuniões atrás da porta de vidro fosco. Depois dessas reuniões, as pessoas saíam pálidas, caladas, cuidadosas. As risadas na copa foram sumindo. Os médicos pararam de discutir sobre a escala de horários. As recepcionistas pararam de fofocar na hora do almoço. O prédio inteiro parecia estar prendendo a respiração. Renata notou porque notar fazia parte da sua natureza. Enfermeiras enxergam o que as pessoas tentam esconder. Uma mão trêmula, um hematoma sob a maquiagem, uma criança que se encolhe com uma voz mais alta, um paciente que diz estar bem enquanto o pulso conta outra história. Então, quando os prontuários começaram a mudar depois do expediente, Renata notou isso também. Um homem que chegara com ferimentos de um acidente no depósito onde trabalhava teve seu registro alterado dizendo que tinha caído em casa. Uma adolescente que sussurrara ter sido levada a algum lugar contra a vontade sumiu do sistema até de manhã. Registros de receitas mudavam. Resultados de exames desapareciam. Nomes eram escritos errado de propósito, como se alguém quisesse tornar certas pessoas difíceis de encontrar. No início, Renata tentava se convencer de que devia haver uma explicação. O posto era mal financiado. O sistema era velho. Erros aconteciam. Mas erros não chegavam com homens de casaco escuro entrando pela porta dos funcionários depois do fechamento. Erros não faziam o Sr. Bastos suar dentro da camisa enquanto entregava envelopes lacrados a pessoas que nunca haviam se cadastrado como pacientes. Erros não faziam famílias assustadas pararem de voltar depois de uma única visita. Numa sexta-feira à noite, Renata ficou até tarde arrumando tudo depois que um surto de gripe tinha lotado a sala de espera, além da capacidade. A chuva batia de leve nas janelas e os corredores cheiravam a álcool e café requentado. Estava repondo curativos quando ouviu vozes na sala de arquivos. A porta estava entreaberta o suficiente para um fio de luz cortar o chão. Devia ter continuado andando. Toda a parte cansada dela sabia disso. Mas então ouviu o Sr. Bastos dizer o seu nome. Renata congelou. É ela que fica fazendo perguntas, ele disse, a voz tensa. A enfermeira, Renata Cardoso. Confere os prontuários 2 vezes. Conversa demais com os pacientes. Outra voz respondeu, baixa e macia, sem nenhum calor. Então garanta que ela entenda o que acontece com quem se importa demais. As palavras atravessaram Renata como água gelada. Ficou parada no corredor escuro, uma mão apoiada no carrinho de suprimentos, tentando não respirar alto demais. Pela fresta estreita, viu o Sr. Bastos sentado atrás da mesa, o rosto cinzento. Do outro lado, de pé, um homem que nunca tinha visto, vestido com um casaco caro que não combinava com uma clínica de bairro. Ele segurava um tablet numa mão e uma pasta de paciente na outra. Renata reconheceu a pasta. Era da adolescente que tinha sumido do sistema. Muda o horário de admissão, disse o homem. Tira a anotação sobre a van. Apaga a observação da enfermeira. A mão do Sr. Bastos tremia enquanto ele alcançava o teclado. E se alguém já tiver visto? O sorriso do homem era pequeno e vazio. Então alguém esquece. Renata recuou antes que os joelhos cedessem. Não correu. Correr fazia barulho. Moveu-se devagar, com cuidado, cada instinto dentro dela gritando. Quando chegou à copa, as mãos tremiam tanto que deixou o celular cair 2 vezes antes de conseguir desbloqueá-lo. Tirou fotos do que conseguia acessar. Copiou registros para um pendrive seguro de um antigo projeto da Faculdade de Enfermagem e anotou datas, nomes e números de pacientes. O coração batia tão forte que doía. Estava aterrorizada, mas por baixo do medo havia algo mais forte. Raiva. Não do tipo barulhento. Do tipo firme, que se instala fundo e não sai do lugar. Na manhã seguinte, Renata denunciou tudo. Foi às pessoas certas. Seguiu os passos certos. Respondeu perguntas numa sala de luzes claras com um gravador em cima da mesa. Entregou o pendrive. Entregou as anotações. Entregou cada detalhe que tinha, até os que faziam a voz tremer. Os responsáveis agradeceram. Disseram que ela era corajosa.
Disseram que protegeriam a identidade dela enquanto construíam o caso. Por 3 dias, Renata acreditou neles. Depois tudo desmoronou. O nome dela vazou antes que alguém viesse protegê-la. Ninguém soube dizer como. Ninguém soube dizer quem tinha vazado. Tudo o que ela sabia era que, quando chegou ao trabalho na segunda de manhã, as portas do posto estavam trancadas e o crachá dela não abria mais a entrada lateral. O senhor Bastos não a encarava através do vidro. Um segurança entregou-lhe uma caixa com as poucas coisas do armário dela. Um casaco velho, um livro de bolso, uma caneca lascada com margaridas pintadas e um cartão de agradecimento do filho de um paciente. O motivo oficial foi má conduta. Violação de privacidade, uso indevido de arquivos médicos. Renata ficou na calçada com a caixa nos braços enquanto as pessoas passavam atrás dela e, pela primeira vez desde que se mudara para a cidade, não soube para onde ir. A queda veio rápida depois disso. O proprietário do apartamento disse que houvera reclamações. Não quis dizer de quem. O contrato dela estava sendo encerrado de repente por causa de uma cláusula técnica que ela nunca tinha ouvido falar. Uma amiga do trabalho parou de atender as ligações. Outra mandou uma única mensagem dizendo que sentia muito, mas não podia se envolver. O banco de Renata bloqueou um pagamento por atividade suspeita. Um homem num sedã cinza começou a estacionar em frente ao prédio dela. 2 vezes, alguém a seguiu desde o ponto de ônibus. Uma vez, encontrou a porta do apartamento levemente aberta, embora nada tivesse sido roubado, exceto a sensação de que algum lugar pudesse ser seguro. Mesmo assim, ela não retirou o depoimento. A primeira ligação veio de um número bloqueado. Uma voz masculina calma disse que ela tinha cometido um mal-entendido e podia consertar as coisas. Renata desligou. A segunda ligação mencionou a rua da mãe dela, na cidade natal. A terceira descreveu o que ela tinha vestido para ir ao mercado naquela manhã. A cada vez, o medo apertava o peito dela. A cada vez, ela pensava na adolescente cujo registro tinha sumido, no trabalhador ferido cuja dor tinha sido reescrita, nas famílias que confiavam num posto de saúde que virara esconderijo para algo podre. Renata tinha medo, mas tinha construído a vida em torno de ajudar pessoas amedrontadas. Não podia abandoná-las só porque o medo finalmente tinha vindo atrás dela. Na noite em que a levaram, a cidade já se preparava para uma tempestade. O ar estava pesado, inchado de chuva. Renata tinha guardado o que restava da sua vida numa mala e numa bolsa de lona. Planejava ficar num motel barato perto do terminal rodoviário até descobrir o que fazer depois. Caminhava com a cabeça baixa, o casaco apertado ao redor do corpo largo, os cachos úmidos da neblina. As ruas estavam movimentadas o bastante para ela quase se sentir segura. Quase. Uma van branca desceu devagar junto ao meio-fio. Renata sentiu antes de entender. Aquele pequeno alarme animal no fundo da mente. Virou-se em direção a uma loja de conveniência iluminada, mas a porta lateral da van se abriu antes que ela conseguisse chegar. Mãos a agarraram. Um pano cobriu a boca dela. A mala caiu na calçada. Ela chutou, arranhou, tentou gritar, mas a tempestade engoliu o som antes que pudesse virar qualquer coisa útil. O mundo virou pedaços depois disso. O cheiro de tapete de borracha, a respiração pesada de um homem, uma dor florescendo no rosto, a própria voz pedindo que parassem. Alguém rindo, alguém pegando o celular dela, alguém dizendo que ela devia ter cuidado da própria vida. Lembrou-se das portas da van se abrindo de novo. Muito depois, quando o trovão rolava pelo céu, a chuva batia no rosto dela como pequenas pedras. O corpo parecia distante, como se pertencesse a outra pessoa. Arrastaram-na pela cascalheira molhada e a deixaram perto de uma vala, na beira de uma estrada tão vazia que parecia esquecida pela própria cidade. Ela não vai durar 1 hora aqui fora, disse um deles. Outra voz respondeu, entediada e cruel, e então deixou que a chuva terminasse o trabalho. As portas da van bateram, os pneus assobiaram sobre o asfalto molhado. Depois Renata ficou sozinha. Por muito tempo, só houve chuva. Ensopava o cabelo, a roupa, a pele. A lama pressionava fria contra o rosto. Cada respiração era uma pequena batalha. Tentou mover a mão e não conseguiu.
Tentou pedir ajuda, mas só um som fraco saiu. O céu piscava branco, mostrando ervas altas dobradas pelo vento e a fita preta da estrada se estendendo para lugar nenhum. Renata pensou na mãe, pensou na sala de espera do posto de saúde, pensou num garotinho que uma vez lhe deram um adesivo porque ela tinha feito a avó dele rir. Perguntou-se, com uma estranha e quieta tristeza, se era assim que uma pessoa desaparecia. Não de uma vez, mas sendo empurrada cada vez mais para longe de todo lugar que soubesse o seu nome. Longe, na estrada, faróis apareceram. No início, Renata pensou que fossem parte da tempestade. Só luz se movendo na chuva. Depois a luz se dividiu em muitas luzes, baixas, fortes e firmes. Motores rolavam mais perto, profundos e controlados. Não como tráfego passando, mas como algo chegando com propósito. Carros pretos cortavam a tempestade em fila. As janelas escuras, as carrocerias brilhando sob lâminas d'água. Avançavam rápido, depois desaceleravam ao se aproximar da curva onde Renata jazia, meio escondida pela vala. Dentro do primeiro utilitário, César e Vitali liam uma mensagem no celular, ignorando a tempestade. Era um homem que tinha se treinado para ignorar muitas coisas. O medo nos olhos de outros homens. Manchas escuras em pisos polidos. O som de pessoas implorando depois de escolhas que já deveriam saber que teriam um preço. A cidade o conhecia como implacável, preciso e quase impossível de alcançar. Não erguia a voz porque quase nunca precisava. O nome dele viajava antes dele para dentro das salas e fazia as pessoas se endireitarem. Políticos atendiam às ligações dele. Empresários pagavam o que deviam. Inimigos sumiam do caminho dele com silenciosa eficiência. Mas naquela noite, enquanto os limpadores de para-brisa lutavam contra a chuva, César olhou para cima no segundo exato errado. Ou talvez no certo. "Para!", disse. O motorista olhou para ele pelo retrovisor. "Chefe?" Os olhos de Cesare se estreitaram na direção da beira da estrada. Por um instante, ninguém se moveu. Depois ele disse de novo, mais frio dessa vez. "Para o carro." A comitiva parou com um leve rugido de freios. Os seguranças desceram primeiro, algo escondido sob os casacos, prontos, vasculhando a linha de árvores e a estrada vazia. A chuva martelava os casacos pretos deles. Cesare abriu a porta antes que alguém pudesse pedir que esperasse. A tempestade o atingiu com força, encharcando o cabelo escuro e os ombros do casaco caro, mas ele não parecia sentir. Caminhou até a vala com passos lentos e controlados, o olhar fixo na forma na lama. Renata ouviu passos através da chuva, pesados, perto. Quis se afastar, mas o corpo não obedecia. Uma sombra caiu sobre ela. Por um segundo aterrorizante, pensou que tinham voltado para garantir que o trabalho estivesse terminado. Então um homem se agachou ao lado dela. Cesare Vitali olhou para a mulher na chuva, e algo dentro dele ficou estranhamente parado. Ela estava muito machucada, o rosto pálido sob os hematomas, o uniforme rasgado e encharcado, o corpo macio tremendo tão de leve que quase não parecia movimento algum. Uma mão estava curvada perto do peito, como se ela tivesse tentado se manter inteira. Os lábios se moviam, mas nenhuma palavra saía. Cesare já tinha visto pessoas feridas antes. Já tinha causado ferimentos suficientes para reconhecer aquela linguagem, mas aquilo era diferente. Não havia luta ali, nenhum acordo que tivesse dado errado, nenhum inimigo que soubesse as regras antes de entrar no mundo dele. Aquela mulher não pertencia à beira daquela estrada. Pertencia sob luzes quentes, com mãos limpas e uma bondade cansada. Algo naquilo fez a tempestade parecer mais fria. "Chame a doutora Nogueira", Cesare disse, a voz baixa. Um dos homens se aproximou. "A gente devia verificar se isso é uma armadilha." Cesare não desviou o olhar de Renata. "Então verifica enquanto a gente se move." "Chefe, a gente não sabe quem ela é." O rosto de Cesare endureceu. "Ela é alguém que ainda está respirando." Tirou o casaco e o envolveu ao redor dela com um cuidado surpreendente. Renata se encolheu com o contato, um movimento fraco e quebrado que fez a mandíbula dele se contrair. Deslizou um braço sob os ombros dela e o outro sob os joelhos. Ela não era pequena,
E alguma parte semiconsciente dela pareceu saber disso, porque um som fraco de protesto escapou da garganta. Calma, ele murmurou, perto o bastante para ela ouvir mesmo através da chuva. Eu te seguro. Nenhum homem da comitiva de Cesare Vitali falou enquanto ele a erguia da lama com as próprias mãos. Não porque estivessem chocados por ele conseguir carregá-la, mas porque nunca o tinham visto segurar algo como se aquilo importasse. A camisa branca dele encharcou em segundos. Lama manchou as mangas. A chuva escorria pelo rosto dele. Não se importou. Carregou Renata até o utilitário e a acomodou no banco de trás com uma delicadeza que parecia quase impossível num homem como ele. Os olhos dela tremularam abertos por um instante. Estavam nublados de dor e medo, mas encontraram o rosto dele. Ela pareceu entender só uma coisa. Um estranho tinha parado. Por favor, sussurrou, embora não soubesse o que estava pedindo. Cesare se inclinou mais perto. A expressão indecifrável. Ninguém vai tocar em você de novo esta noite. As portas se fecharam. A comitiva deu meia volta na tempestade e acelerou em direção à estrada particular que se afastava da cidade. Cesare sentou ao lado de Renata, uma mão apoiada perto do ombro dela para mantê-la firme enquanto o veículo se movia. Observava a leve subida e descida da respiração dela. Fraca demais. Frágil demais. A voz do médico soava pelo telefone, fazendo perguntas. Cesare respondia com precisão seca, mas os olhos nunca deixavam o rosto de Renata. Houvera outra noite, anos antes, outra tempestade, outro corpo que precisara de ajuda. A irmã mais nova dele, ferida depois de um acidente numa estrada fora da cidade, enquanto estranhos passavam de carro porque não queriam se meter em confusão. Quando a ajuda chegou, já era tarde demais. Cesare tinha enterrado aquela lembrança debaixo de dinheiro, poder e uma reputação tão fria que ninguém ousava falar de fraqueza na presença dele. Mas agora, vendo Renata tremer sob o casaco dele, a lembrança se erguia como um fantasma ao lado dele. Não de novo, pensou. A propriedade dos Vitali ficava atrás de portões de ferro e muros de pedra, num pedaço de terra sobre o qual a maioria das pessoas na cidade só ouvia boatos. Não era uma casa construída para conforto, embora o conforto existisse em cada canto caro. Era construída para proteção. Câmeras vigiavam a longa entrada. Guardas armados se moviam sob os corredores cobertos. Holofotes brilhavam contra a chuva. Quando a comitiva chegou, as portas da frente já estavam abertas, e uma equipe médica esperava lá dentro. Cesare a carregou ele mesmo para dentro. Os médicos tentaram tirá-la dos braços dele no saguão de entrada, mas a mão dele se apertou por meio segundo antes de deixar. Ela vive, ele disse. A doutora Nogueira, uma mulher mais velha, cabelos grisalhos, olhar firme, olhou para ele uma vez e entendeu a ordem por trás das palavras simples. Depois, saia da minha frente. Pelas horas seguintes, a propriedade se moveu ao redor de Renata como um hospital escondido. Equipamentos surgiam de salas trancadas, enfermeiras sussurravam, números de pressão eram anunciados em voz alta, roupas molhadas eram cortadas e substituídas por cobertores quentes. Cesare ficou do lado de fora da suíte médica, com as mangas dobradas até os cotovelos, a água da chuva ainda pingando do cabelo, enquanto homens iam e vinham com atualizações que ele mal escutava. Mandou gente vasculhar a estrada. Ordenou que todas as câmeras da região fossem recolhidas. Queria placas, imagens de trânsito, nomes, rostos, qualquer coisa que explicasse quem tinha deixado uma enfermeira para morrer na sua tempestade. Ao amanhecer, Renata estava viva, mas inconsciente. Cesare ficou de pé aos pés da cama muito depois de todos terem lhe dito que não havia mais nada a fazer além de esperar. Ela parecia menor no quarto silencioso, embora não fosse pequena. A maciez dela, as bochechas arredondadas, a curva dos braços sob o cobertor, tudo aquilo parecia dolorosamente humano contra os lençóis pálidos e os fios médicos. Não fraca, nunca fraca, apenas humana, apenas machucada. Cesare se viu incomodado com aquilo mais do que gostaria. Nos dias seguintes, a propriedade aprendeu a se mover em silêncio ao redor da mulher adormecida. Os guardas baixavam a voz do lado de fora do quarto, a cozinheira mandava caldo que ninguém tinha pedido.
A doutora Nogueira conferia os registros dela com a seriedade de um soldado guardando uma fronteira. Cesare vinha com frequência, embora não desse explicação alguma para isso. Às vezes ficava junto à janela com as mãos nos bolsos. Às vezes se sentava na cadeira perto da cama dela e lia relatórios sobre o posto de saúde, o rosto ficando mais sombrio a cada página. Aprendeu o nome dela: Renata Cardoso, enfermeira, denunciante, demitida, despejada, perseguida, traída por um sistema que tinha prometido protegê-la. Quanto mais Cesare aprendia, mais frio ficava. E, no entanto, sempre que entrava no quarto de Renata, a raiva dele se transformava em algo silencioso. Observava as máquinas, observava a respiração dela. Uma vez, quando ela se agitou com febre e soltou um pequeno som assustado, ele estendeu a mão, antes de pensar, e tocou o dorso da mão dela. Os dedos dela se curvaram fracamente ao redor dos dele. Cesare não se moveu até ela soltar. Quando Renata finalmente acordou, a luz da tarde tocava as cortinas. A garganta estava seca, o corpo pesado e dolorido, e por alguns segundos abençoados, ela não se lembrava. Depois as memórias voltaram em flashes quebrados. A van, a estrada, a chuva, o homem na tempestade. Virou a cabeça e o viu sentado na cadeira perto da janela. Cesare Vitali ergueu os olhos de uma pasta que segurava nas mãos. Estava vestido de preto, calmo e imóvel, com o tipo de rosto que as pessoas lembravam mesmo quando desejavam não lembrar. Renata sabia quem ele era. Todo mundo na cidade sabia. O nome dele vivia nos sussurros em torno de reportagens de última hora e coletivas de imprensa da polícia, onde ninguém dizia o suficiente, mas todo mundo entendia. O medo percorreu o corpo dela tão depressa que o monitor cardíaco ao lado da cama começou a apitar mais rápido. Cesare fechou a pasta e ficou de pé, mas não se aproximou. "Você está segura", disse. Renata tentou falar, mas a voz saiu rouca e fina. "Onde estou?" "A minha casa." Os olhos dela se encheram de pânico. "Sei o que você já ouviu falar sobre mim", disse Cesare, lendo o medo no rosto dela com uma facilidade inquietante. "Boa parte é verdade o bastante para tornar isso assustador, mas escute com cuidado, Renata. Você não é minha prisioneira. Não me deve nada. Ninguém aqui vai te machucar. As pessoas que fizeram isso com você estão procurando um corpo que acreditam que a tempestade levou. Não vão te encontrar aqui." Renata olhou para ele, fraca demais para se sentar, assustada demais para relaxar e cansada demais para entender por que a voz dele não soava como uma ameaça. Do lado de fora das janelas altas, a chuva ainda escorria pelo vidro, mais suave agora, quase gentil. Em algum lugar além do quarto, guardas se moviam pelos corredores de uma casa construída pela violência. Em algum lugar na cidade, pessoas que a queriam morta provavelmente comemoravam. Mas ali, no quarto silencioso, o homem mais perigoso que Renata já tinha visto ficava a uma distância cuidadosa da cama dela, como se temesse que um passo em falso pudesse assustá-la de volta para a escuridão. "Por que você parou?" ela sussurrou. Pela primeira vez, a expressão de Cesare mudou. Não muito. Só o suficiente para algo velho e ferido passar pelos olhos dele. "Porque uma vez", disse baixinho, "alguém que eu amava precisou de ajuda numa estrada como aquela e ninguém parou." Renata olhou para ele através do embaçado das lágrimas que estava cansada demais para esconder. Não confiava nele, ainda não, talvez nunca, mas se lembrava da chuva, se lembrava do casaco dele, se lembrava de braços a erguendo da lama quando o resto do mundo a tinha abandonado. E enquanto o trovão rolava fraco ao longe, Renata Cardoso percebeu que a tempestade não tinha terminado a vida dela. Tinha-a levado direto para dentro do coração, guardado de um homem que a cidade inteira temia, e nenhum dos dois entendia ainda o quanto aquele único ato de piedade ia mudar tudo. Nos primeiros dias depois que Renata acordou, ela media o tempo por pequenas coisas. O bip suave do monitor ao lado da cama, os passos calmos da doutora Nogueira entrando para conferir o pulso, a chuva escorrendo pelas janelas altas. A distância cuidadosa que Cesare Vitali mantinha sempre que entrava no quarto, como se entendesse que a gentileza vinda de um homem temido
podia parecer quase tão assustadora quanto a crueldade vinda de um inimigo. Ele nunca a pressionava a falar. Nunca exigia gratidão. Só perguntava se ela sentia dor, se precisava de água, se a luz estava forte demais, se o quarto estava quente o suficiente. Renata respondia em palavras curtas e nervosas no início. Sim, não, talvez, obrigada. A própria voz soava estranha aos ouvidos dela, fina e cansada, como se pertencesse a alguém ainda parado no meio da tempestade. O corpo dela sarava devagar. Algumas manhãs, a dor acordava antes dela, arrancando-a do sono com uma dor surda que se instalava fundo nos ossos. Outras manhãs, era o medo que fazia isso. Acordava de repente, certa de ter ouvido a porta da van deslizando, certa de que mãos estavam alcançando-a de novo. Toda vez se via no mesmo quarto tranquilo, com lençóis limpos, janelas trancadas e guardas do lado de fora da porta que baixavam os olhos com respeito quando a doutora Nogueira a levava em caminhadas curtas pelo corredor. Renata odiava precisar de ajuda para ficar em pé. Odiava a fraqueza nos joelhos, os hematomas desaparecendo em tons feios sob a pele, o jeito como as mãos tremiam quando alguém se movia rápido demais. Tinha passado anos sendo a pessoa firme para os outros. Agora era ela quem respirava fundo contra o pânico, enquanto estranhos diziam que ela estava segura. Cesare notava tudo. Notava como ela se encolhia quando portas batiam alto demais. Notava que ela só comia metade da sopa, a menos que a doutora Nogueira a lembrasse de que curar exigia força. Notava que ela pedia desculpas a todo empregado que a ajudava, mesmo quando faziam apenas o que eram pagos para fazer. Numa tarde, quando uma jovem faxineira chamada Bia trouxe toalhas limpas e as deixou cair sem querer, Renata se abaixou depressa demais para ajudar e ofegou com a dor nas costelas. Bia ficou horrorizada, mas Renata segurou a mão dela e sorriu através da dor. Está tudo bem, sussurrou. Você não fez nada de errado. Cesare estava parado na porta, sem que nenhuma das duas percebesse, e observou os ombros tensos da faxineira relaxarem. Na casa dele, as pessoas obedeciam porque temiam consequências. Perto de Renata, as pessoas se abrandavam porque se sentiam vistas. Cesare não sabia o que fazer com aquilo. Conforme as semanas passavam, Renata começou a sair do quarto médico por períodos mais longos. A doutora Nogueira insistia que o movimento ajudaria. E Renata, que tinha dado o mesmo conselho a pacientes teimosos tantas vezes, não tinha escolha a não ser obedecer. No início, caminhava só até o fim do corredor e voltava, uma mão apoiada na parede, os homens de Cesare fingindo não observar de perto demais. Depois conseguiu chegar até o solário, um amplo espaço de vidro cheio de luz pálida da manhã e plantas caras demais para uma casa que, de resto, parecia ter esquecido como respirar. Sentava ali com um cobertor sobre o colo, o corpo cheio e curvado com cuidado numa poltrona funda, observando os jardineiros se moverem em silêncio pelos gramados além do vidro. A propriedade era bonita de um jeito guardado, solitário. Tudo era polido, tudo era protegido. Nada parecia tocado pela vida comum. Renata mudou isso sem querer. Perguntava os nomes dos funcionários da cozinha. Agradecia sempre. Quando um dos homens de Cesare entrou com um nó nos dedos rachado depois do treino, ela olhou para ele com a autoridade cansada de uma enfermeira e mandou que se sentasse antes de sujar o tapete. O homem, um segurança de ombros largos chamado Rafael, que parecia não obedecer a ninguém com gentileza havia anos, sentou-se na hora. Renata limpou o corte, enfaixou com cuidado e disse a ele que parasse de fingir que a dor o tornava mais impressionante. Alguém perto da porta soltou uma risadinha rápida. Rafael pareceu constrangido, depois estranhamente satisfeito. Ao anoitecer, metade da propriedade já sabia que a enfermeira tinha repreendido um dos melhores homens de Cesare e sobrevivido. Cesare a encontrou mais tarde na biblioteca, onde ela tinha descoberto uma prateleira de revistas médicas escondida entre livros de direito antigos e histórias mais sombrias. Ela estava sentada perto da lareira, num suéter largo que a doutora Nogueira tinha comprado para ela, o cabelo caindo em volta do rosto, a expressão séria enquanto lia. Havia algo quase impossível em vê-la ali. Uma mulher que tinha sido deixada para morrer
agora envolta em luz quente dentro da casa dele, virando páginas como se paz fosse algo que ela pudesse convidar para qualquer sala. Você cuidou da mão do Rafael? Disse Cesare. Renata levantou os olhos. Precisava de limpeza. Ele disse que você o chamou de dramático. Ele estava sendo dramático. Pela primeira vez desde que ela o conhecera, Cesare quase sorriu. Foi pequeno e rápido, sumindo antes de existir por completo. Mas Renata viu. A visão a incomodou mais do que ela esperava. Tinha passado anos pensando em homens perigosos como criaturas simples, homens cruéis, homens gananciosos, homens que machucavam porque machucar dava poder. Cesare não era simples, e isso tornava mais difícil odiá-lo de forma limpa. Ela tinha ouvido as histórias, acreditava em muitas delas. Mas também tinha visto caixas de casacos de inverno infantis entregues sob nomes falsos de empresas. Tinha visto envelopes enviados discretamente às famílias de homens que trabalhavam para ele. Tinha visto a doutora Nogueira atender pessoas na clínica escondida da propriedade sem nunca perguntar se podiam pagar. Quando Renata finalmente perguntou sobre isso, Cesare deu a ela o tipo de olhar que usava ao decidir se a verdade era mais perigosa que o silêncio. Minha irmã morreu porque a ajuda não chegou a tempo, disse. Depois disso, comecei a pagar para que a ajuda chegasse mais rápido para outras pessoas. Isso é uma coisa boa, disse Renata baixinho. Não me torna um homem bom. Não, ela admitiu. Mas significa que você não é só uma coisa. Cesare se afastou da lareira, a mandíbula tensa. Ninguém falava com ele daquele jeito. Nem com medo, nem com julgamento, nem com piedade. Renata falava, e de algum modo os três viviam na voz dela ao mesmo tempo. Enquanto Renata se recuperava, Cesare trabalhava. Os homens que a tinham levado acreditavam que eram invisíveis, mas Cesare Vitali tinha construído a vida, encontrando coisas que as pessoas enterravam. Os homens dele rastrearam a van por câmeras de trânsito, registros de pedágio e um atendente de posto de gasolina que se lembrava de uma mancha escura numa manga. Cesare encontrou primeiro os nomes dos atacantes, depois os homens que os pagaram, depois a empresa que movimentava dinheiro através do posto de saúde, depois os funcionários que fingiam não ver. A conspiração era mais ampla do que Renata imaginava. Prontuários tinham sido alterados para esconder transporte ilegal através de contratos de ambulância. Ferimentos tinham sido reescritos, nomes apagados, pessoas vulneráveis movidas como mercadoria por lugares que deveriam curá-las. Quanto mais Cesare investigava, mais quieto ficava. Renata sabia que algo estava acontecendo porque a propriedade voltou a ficar tensa. Os homens falavam baixo. Carros iam e vinham em horários estranhos. Cesare desaparecia por longos períodos e voltava com aquela imobilidade ao redor dele. O tipo que fazia até os homens mais leais darem um passo atrás. Ela não pedia que ele contasse tudo. Parte dela não queria saber do que ele era capaz quando movido pela raiva. Mas, numa noite em que o encontrou sozinho no solário, um copo intocado na mão, ela disse: "Por favor, não se torne como eles por minha causa." Cesare olhou para ela pelo reflexo fraco no vidro. "Eles tentaram te matar. Eu sei. Destruíram a sua vida. Eu sei disso também. Então por que está me pedindo piedade?" A mão de Renata se apertou ao redor do cobertor sobre os ombros. "Estou pedindo justiça. Existe diferença." O silêncio entre eles ficou frágil. Lá fora, as árvores se moviam com o vento. Cesare quis dizer a ela que justiça era uma palavra que as pessoas usavam quando não tinham força para punir. Quis dizer que homens como os que a machucaram não temiam tribunais, regras ou portas trancadas. Mas Renata o olhava com os olhos marcados e uma convicção inabalável. E por uma vez, Cesare Vitali não quis ser o monstro que os outros esperavam. Então fez algo mais difícil que a violência. Reuniu provas. Deu cópias a pessoas que não podiam ser facilmente compradas. Agentes federais, um juiz com um filho morto e nenhuma paciência para suborno. Um jornalista cujo irmão um dia tinha sido atendido na clínica de Renata. Cesare não se colocou totalmente sob os holofotes, mas empurrou a verdade para lá com as próprias mãos. Renata deu outro depoimento de dentro da propriedade, a voz tremendo no começo,
depois ficando mais firme conforme nomeava o que tinha visto. A doutora Nogueira sentava ao lado dela. Césare ficava do lado de fora da sala, perto o bastante para ouvir, longe o bastante para não influenciar uma única palavra. A frágil paz deles terminou 3 noites depois. O ataque veio sem trovões. Foi isso que Renata lembraria depois. Nenhum aviso dramático, nenhum céu se rasgando, apenas uma noite tranquila, uma xícara de chá quente, e Cesare, de pé perto da porta da biblioteca, quando todas as luzes da propriedade piscaram uma vez e apagaram. Um instante de silêncio se seguiu. Depois os alarmes começaram. Cesare se moveu antes que Renata entendesse o que estava acontecendo. Atravessou a sala e a puxou atrás da mesa pesada, enquanto o vidro se espatifava em algum ponto distante. Guardas gritavam. Passos trovejavam pelo corredor. A propriedade que parecia uma fortaleza de repente parecia terrivelmente humana, cheia de pessoas que podiam se machucar de verdade. O medo de Renata cresceu, mas por baixo dele veio algo familiar e treinado. A parte antiga dela, a enfermeira, a pessoa que caminhava em direção ao ferimento porque alguém precisava fazer isso. Fica abaixada, ordenou Cesare, colocando algo frio e pesado na mão de um dos seus homens junto à porta. Renata segurou a manga dele. Tem quartos de funcionários perto do corredor leste. A Bia está lá. A dona Célia da cozinha também. Elas não vão saber para onde ir se as luzes estiverem apagadas. Os olhos de Cesare queimavam de conflito. Renata, eles vieram atrás de mim. Não vou deixar que morram por minha causa. Por um segundo, raiva cruzou o rosto dele. Depois medo. Medo de verdade. Cru e exposto, porque ele entendia que a coragem dela não era algo que pudesse simplesmente mandar embora. Virou-se para Rafael. Leve ela pelo corredor interno. Ponha os funcionários na sala segura de baixo. Não deixe que ela saia do seu alcance. Renata se moveu pela propriedade em meio a luzes de emergência vermelhas e sons secos e abafados vindos de longe. Rafael ficava perto, tenso e furioso, mas ouviu quando ela apontou para o corredor de serviço. Encontraram Bia agachada num depósito com 2 ajudantes de cozinha e um jardineiro mais velho que tinha caído e cortado o braço feio num vidro quebrado. Renata se ajoelhou ao lado dele, as mãos já se movendo. O mundo se estreitou em pressão, pano, respiração, instrução. Olha para mim, disse a ele. Você está bem. Mantenha a mão aqui, pressione firme. Não olhe para o ferimento. A voz dela era calma porque tinha que ser, mesmo com o medo batendo contra as costelas como um pássaro preso. Levaram os funcionários até a sala segura. Depois um guarda ferido cambaleou pelo corredor, uma mão pressionada contra o lado do corpo. Rafael praguejou e foi até ele, mas Renata já estava lá. Abriu um kit médico fixado na parede, cobriu o ferimento da melhor forma que pôde e o guiou através da dor com a mesma firmeza suave que usara um dia na clínica. Ele não parava de pedir desculpas a ela, o que fez os olhos dela arderem. Para com isso, disse. Você nos protegeu. Agora deixa eu fazer o meu trabalho. No salão principal, os homens de Cesare forçaram os atacantes a recuar. A organização que tinha caçado Renata esperava criminosos guardando uma testemunha. Não esperava uma casa inteira transformada, com fervor, em algo leal a ela. Os guardas lutavam para proteger o patrão, sim, mas também a mulher que tinha memorizado os nomes deles, enfaixado as mãos deles, perguntado pelas famílias deles e olhado para eles como se ainda fossem humanos. Quando os últimos atacantes foram encurralados perto da entrada de serviço, sirenes de polícia já gritavam além dos portões. Cesare tinha feito a ligação ele mesmo. Era a primeira vez na vida dele que convidava voluntariamente a lei para dentro da propriedade. Quando Renata o viu de novo, ele estava de pé no salão principal, sob o lustre quebrado. A camisa rasgada num ombro, uma mancha escura se alastrando por uma manga. Por um segundo terrível, ela esqueceu tudo, exceto aquela visão. Atravessou o piso de mármore arruinado mais depressa do que o corpo ainda em recuperação permitia e segurou o braço dele. Você está ferido. Não é nada. É exatamente isso que os pacientes chatos dizem antes de desmaiar.
Um riso breve escapou de um dos guardas por perto, depois morreu rápido quando Cesare olhou para ele. Renata ignorou os dois e pressionou a mão contra o ferimento. Cesare olhou para baixo, para ela, a água da chuva das portas abertas, soprando fria pelo salão, e algo na expressão dele mudou. Ao redor deles, homens eram desarmados, provas eram recolhidas, nomes eram gritados. O império que ele tinha construído na escuridão estava de pé, pela primeira vez, sob luzes azuis e vermelhas piscando. "Você chamou a polícia?", disse Renata baixinho. O olhar de Cesare permaneceu no dela. "Você pediu justiça." O caso que se seguiu abalou a cidade mais do que qualquer tempestade. Os registros do posto de saúde abriram caminho para crimes financeiros, fraude médica, suborno, ligações com tráfico de pessoas e uma cadeia de gente poderosa que tinha acreditado que pacientes pobres e enfermeiras cansadas eram fáceis de apagar. O diretor da clínica foi preso antes do amanhecer. Vários funcionários o seguiram ao longo da semana. Os homens que atacaram Renata deram nomes assim que perceberam que quem os tinha contratado já não podia proteger ninguém. Houve audiências, entrevistas, documentos lacrados e manchetes que Renata mal conseguia ler. O nome dela aparecia em algumas delas, primeiro como vítima, depois como denunciante, depois como a enfermeira que se recusou a ficar em silêncio. A justiça não pareceu tão limpa quanto ela tinha imaginado. Não devolveu o apartamento antigo dela, não apagou as memórias. Não fez as mãos dela pararem de tremer da noite para o dia, mas deu forma à verdade. Contou ao mundo que o que tinha acontecido com ela tinha acontecido porque ela tentara proteger pessoas, e isso importava. Cesare mudou mais devagar, porque homens como ele não se tornavam gentis numa única estação. Ainda carregava a escuridão, ainda tinha inimigos, ainda sabia como fazer uma sala inteira ficar em silêncio com um único olhar. Mas, depois do ataque, partes do império dele começaram a se fechar silenciosamente. Certos carregamentos pararam, certas parcerias terminaram. Homens que tinham lucrado com o medo se viram cortados do círculo dele. Ele moveu dinheiro para negócios legais com o mesmo foco implacável que antes usava para coisas mais sombrias. Projetos de habitação, empresas de segurança, contratos de suprimentos médicos que, pela primeira vez, faziam exatamente o que constava no papel. Algumas pessoas chamaram isso de estratégia, algumas chamaram de reposicionamento de imagem. Renata sabia melhor. Não era inocência, era esforço. E esforço, repetido todo dia, era a coisa mais próxima de redenção que a maioria das pessoas jamais recebia. Meses depois, Renata estava dentro de um antigo prédio de tijolos na zona oeste da cidade, olhando para paredes recém-pintadas e tentando não chorar. A placa do lado de fora era simples. Clínica Comunitária Cardoso, atendimento acessível, sem hora marcada. Ninguém era recusado. O dinheiro do acordo tinha pago o aluguel, o equipamento e os primeiros meses de salários. O apoio de Cesare tinha chegado por canais legais cuidadosos, discretos o bastante para não ofuscá-la, generosos o bastante para tornar o impossível real. A doutora Nogueira aceitou trabalhar como voluntária 2 vezes por semana. A prima da Bia assumiu o cargo na recepção. Rafael apareceu na manhã de abertura com café para todo mundo, fingindo que só estava ali porque Cesare tinha ordenado segurança extra. A primeira paciente foi uma senhora idosa com os tornozelos inchados e sem plano de saúde. Renata a recebeu na porta pessoalmente. Vestia um jaleco azul claro, os cachos presos frouxamente, o corpo ainda cheio, forte e dela mesma. A senhora se desculpou por não saber se conseguiria pagar. Renata sorriu. E as palavras vieram fáceis, porque ela tinha esperado a vida inteira para dizê-las num lugar que era seu. "A gente cuida da senhora primeiro", disse. "Depois a gente resolve o resto." Naquela noite, depois que o último paciente saiu e a sala de espera ficou quieta, Renata encontrou Cesare parado do lado de fora, sob a placa da clínica. Ela vestia um casaco escuro, as mãos nos bolsos, os olhos erguidos para a luz quente que saía das janelas. Parecia deslocado ali e, ao mesmo tempo, exatamente no lugar em que devia estar. "Você fez isso",
disse ele quando ela chegou perto. Renata olhou pela janela para as cadeiras limpas, os livros infantis empilhados num canto, a pequena estação de café que a dona Célia tinha insistido que toda a clínica precisava. Nós fizemos isso, disse ela. César balançou a cabeça. Não, Renata. Eu tinha dinheiro. Você tinha o sonho. Ela se virou para ele, estudando o homem que a cidade ainda temia, o homem que a tinha carregado para fora da chuva, o homem que tinha escolhido o caminho mais difícil, porque ela tinha pedido para ele acreditar que justiça podia ser mais forte que vingança. O passado dele ficava atrás dele, sempre ficaria. Mas, pela primeira vez, Renata conseguia ver um futuro ali também. Você sente falta? Perguntou baixinho. Do medo? Cesare ficou quieto por um longo momento. Carros passavam na rua molhada. Em algum lugar por perto, uma criança ria. Por fim, ele olhou para ela. Medo é fácil. As pessoas te dão isso rápido. Confiança demora mais. A voz dele baixou, ficando áspera de verdade. Mas confiança é mais quente. Os olhos de Renata se encheram, embora ela sorrisse. Isso quase soou esperançoso. Tem uma boa professora. Ela riu então, baixinho, e o som atravessou ele como luz, entrando num quarto trancado. Cesare estendeu a mão para a dela, não com posse, não com ordem, mas com uma pergunta. Renata deixou que ele a segurasse. Os dedos dele se fecharam ao redor dos dela com cuidado, como se ainda se lembrasse da primeira vez em que a tocara na tempestade e a encontrara mal se segurando. Juntos, ficaram sob as luzes da clínica, enquanto a cidade se movia ao redor deles, barulhenta, ferida e viva. Renata Cardoso não tinha se tornado forte porque um homem perigoso a salvara. Ela já era forte quando contou a verdade, quando protegeu pacientes que não tinham voz, quando se recusou a retirar o depoimento mesmo com o mundo dela desmoronando. Cesare não tinha sido perdoado porque amava uma boa mulher. Tinha mudado porque a coragem dela o forçara a olhar para o que o poder dele podia ser, se deixasse de servir apenas para destruir. Anos depois, as pessoas contariam a história de jeitos diferentes. Alguns diriam que o chefe do crime mais temido da cidade encontrou uma enfermeira quebrada na chuva e a trouxe de volta da morte. Alguns diriam que Renata Cardoso salvou Cesare Vitali de se tornar nada mais que a violência que todos esperavam dele. Alguns diriam que a clínica nasceu de dor, piedade e uma noite impossível de tempestade. Mas Renata sabia que a verdade era mais quieta que isso. Uma mulher tinha sido deixada numa estrada por homens que achavam que a vida dela não valia nada. Um homem que tinha todo motivo para continuar dirigindo, escolheu parar. E daquela única escolha, uma clínica abriu, um império mudou de direção, famílias amedrontadas encontraram cuidado, e 2 corações solitários aprenderam que, mesmo numa cidade cheia de sombras, a piedade ainda podia se tornar o tipo mais perigoso de poder. A tempestade não acabou com Renata Cardoso. Ela a carregou em direção à vida que tinha sido corajosa o bastante para merecer.